Olá, hoje nós vamos conversar sobre impressão de livros. Eu vou conversar com Emerson Issa. Não saia daí, só 20 segundos. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao programa Em Contexto. E hoje nós vamos conversar sobre a impressão do livro, porque você tem um livro na mão, você está lendo um livro, mas todo o processo que faz com que ele chegue até as suas mãos é um processo mais demorado, é um processo cuidadoso, e a gente vai saber como é que funciona esse processo dentro das gráficas. E por isso nós vamos conversar com o meu amigo Emerson Issa. Tudo bem, Emerson? Tudo bem. Grande prazer estar aqui com vocês, trocar algumas ideias, algumas informações. Eu conheço esse cidadão aqui há 12 anos. Ele imprime todos os livros da Andros Editora. Então eu quis conversar com ele aqui para ele trazer um pouco do conhecimento dele, que ele me passa sempre quando a gente vai fazer algum livro novo na Andros. E tem muitos macetes, muitas dicas que vários e vários escritores em início de carreira precisam entender na hora de fazer os seus livros, né? Então, Emerson, você trabalha há quantos anos? 16 anos já? Indo para 16 anos no ramo gráfico. Né? Eu tenho 2 representações gráficas aqui em São Paulo. Uma é da Viena. Uma é a Viena Gráfica, outra é a Grafilar. Ambas são do interior de São Paulo. E já indo para 16 anos nesse mercado aí, contigo há 12, né? Só com a Andros você já imprimiu 90 títulos. Exatamente. Olha que parceria é essa, né? Emerson, então vamos lá, vamos deixar o pessoal de casa mais informado sobre esse processo. Mas antes, eu queria fazer um agradecimento ao pessoal do Estúdio Geek, que me presenteou com essa camisa. Olha aqui, estampa legal aqui do Demolidor. Olha que coisa linda aqui. O Estúdio Geek tem umas estampas fantásticas, tudo licenciado, bonitinho e tal. Vou mostrar para vocês aqui um videozinho para vocês conhecerem um pouco mais do Estúdio Geek. Pode soltar. O Estúdio Geek é um conceito de qualidade em produtos nerds. Todos os itens vendidos em suas lojas físicas e em sua loja virtual são criados em parceria com grandes marcas e estúdios internacionais. O resultado são produtos de alto padrão licenciados oficialmente. Acesse estudiogeek.com.br e conheça esse conceito. Então vamos lá, Emerson. Vamos começar. Quais são os diferentes tipos de processos de impressão do livro? Hoje, nós trabalhamos com a impressão digital, que é quando ela é uma menor escala de impressão, é um processo até um pouco mais simples. A impressão em offset, que é o chamado maquinário plano, e a rotativa. A rotativa e a plana. Essa plana é aquela de folhas grandes? É o que hoje eu trabalho, que são aquelas folhas grandes, ela vem em resmas, diversos tamanhos, e o maquinário ele é passo a passo entre a folha já cortada. A rotativa ela é uma bobina. Tipo aquelas de metro, né? Ela vai... Aquelas que a gente vê quando a gente vê nos filmes que imprimem nos jornais, assim. Isso, exatamente. Aquela bobina gigantesca, né? Então aí já para uma larga escala de produção, né, onde o maquinário ele é exatamente para uma quantidade maior. Com relação a custo-benefício e aproveitamento do produto, do papel. Então, quantidades maiores. Rotativas. Então, por exemplo, vamos lá, tem o processo digital, que a gente já vai falar dele já. Sim. Então, o processo digital até umas 300 unidades. Isso, exatamente. A partir de 300 unidades até uns... Algumas gráficas, elas atuam com uma quantidade acima disso, né? Para ajuste de máquina, acerto de ponto. Então, o ponto inicial dela geralmente é de 800 a 1000 livros por tiragem. No nosso caso, no caso da editora Viena, nós trabalhamos com tiragens a partir de 300 unidades em maquinário plano. Plano, aquelas das folhas? Das folhas. Que compensa até mais ou menos que quantidade? Até 10 mil, depende muito da quantidade de páginas, depende muito do tamanho do livro. Então tem muitas variantes, né? E aí a rotativa é só grandes quantidades mesmo? A rotativa já... Uma quantidade de 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50, 200. Tá, e esse processo digital que você falou, é um processo que
você pode fazer de 50, 100, 150 10, exemplares, né? 30. Óbvio que o custo para você fazer 100 livros e é praticamente o mesmo. Começa a compensar ali nos 50 200, unidades, mais, né? 100, 150, até essa tiragem que nós falamos aí de 200, 300 unidades. Mas me conta uma coisa. Vamos lá. O que tipo de processo de impressão é o digital? Porque, por exemplo, os processos, esses processos como que é? Plano e o rotativo, eles usam uma espécie de, como é que chama? É chapa? Você tem a gravação da chapa, você tem o processo de pré-impressão, passa CTP, que é um processo que você vai receber o arquivo, vai transformar esse arquivo na chapa e a chapa vai passar a impressão no papel. De uma forma muito grosseira e bem... vai estampar. Essa chapa é um carimbão. Isso. É uma espécie de um carimbo. Exato. Então o que tiver na chapa vai... Isso. O processo digital já não tem isso. Então o processo digital eu posso falar que é um maquinário, uma copiadora, só que profissional, né? Uma copiadora que tem 4 metros de largura por 1,5 metro de coisa grande. Né? Então ela passa, só que ela não tem esse processo de gravação de chapa. Mas no caso, todos os outros processos são iguais. Corte, refile, Sim, tudo igual. Tudo igual. Processo de impressão, tá? Os processos posteriores a esse são todos iguais, nada muda. Entendi. Ela só não tem uma produção avançada, ela não tem capacidade produtiva. Entendi. Só a quantidade que não compensa. Exatamente. Fazer uma quantidade muito grande nela. Eu recebo muitas perguntas por e-mail lá na Andros e de autores que perguntam coisas das mais inteligentes às mais. Mas é bom que pergunte, porque não pode ficar com dúvida. Então, e tem uma pergunta que o pessoal muito me faz, é assim, o papel imune. O que é um papel imune? O papel imune, ele é um papel que não é tributado totalmente. Então ele não recebe, por exemplo, ICMS, IPI. Ele não tem esses encargos. Então ele tem uma isenção de impostos. Por quê? E como ele é categorizado como imune? O papel imune, quando ele tem teor didático, literário, que carrega informações, ele tem a isenção desses tributos. Então ele é imune. E está na Constituição, artigo 150 da Constituição. Exatamente. Para jornal, Recopa, inclusive. Para jornal também, jornal também. Revistas e afins. Ele só não se enquadra como imune quando ele traz publicidade. Então, por exemplo, um folder que você está fazendo uma propaganda de alguém, ele tem tributação. Entendi. Revistas que fazem propagandas, esse papel é tributado. Agora, a revista que traz o teor de informação, não. Entendi. A gente tem aqui umas imagens dos processos gráficos. Eu queria que a gente, de uma forma assim, bem rápida, assim, claro que é muito mais elaborado do que está aqui. A gente colocou só umas fotos aqui, mas certo. A gente vai comentando. Vamos lá. Processo gráfico. Processo gráfico, então. O primeiro processo, a primeira parte do processo gráfico é a pré-impressão. O que acontece na pré-impressão? É onde nós analisamos e avaliamos os arquivos para ver, primeiro, se ele tem algum problema de margem, de texto, de imagens. Por exemplo, se a margem estiver muito próxima à área de corte, como o maquinário ele não é preciso, ele tem uma variação, ele pode correr o risco de ser cortado. Então, tudo isso é avaliado dentro da pré-impressão. Esta parte de arquivo, depois que tudo avaliado, que aí é onde nós mandamos os arquivos finalizados para que o autor aprove, aí sim é feita a gravação do CTP e, por consequência, a chapa, e daí sim vai para a parte de impressão. Da impressão aqui, que é a próxima parte, que na parte da impressão utilizam-se os maquinários gigantescos, aquelas rotativas. Na verdade, essa máquina aqui daí é uma máquina plana. É a plana. E elas têm diversos tamanhos. Existem máquinas de 1 torre, 2 torres, 4 torres, 8 torres, 10 torres, máquina de folha inteira, máquina de meia folha. Mas nessa máquina aqui cabem folhas diferentes. Cabem folhas diferentes. Você tem que fazer o ajuste direitinho. Exato. Ali. E existem bocas maiores e menores que se for de meia folha, tem que se cortar o papel ao meio
para poder colocar essa Mas isso tudo gasta hora máquina, que a gente chama, né? Sim. E isso encarece. Então, no final das contas, o melhor são os papéis, os formatos de livros de tamanhos adequados, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Exatamente. Depois dessa parte da impressão, vem a parte do... Aqui, que ainda é a são parte as da impressão. folhas, são as folhas. Essas são as resmas que nós chamamos, né? Resma são 500 folhas, né? Mas são os folhões aqui. Exatamente, são os folhões. E ela tem diversos tamanhos, para você justamente aproveitar melhor o formato do seu livro. Então, dependendo do formato do livro que você vai apresentar ao mercado, nós utilizamos um tamanho de papel adequado, para que você aproveite melhor tudo isso e, consequentemente, tenha um melhor custo. O custo também, né? Porque às vezes as pessoas querem fazer livros em formatos diferentes e tal, achando que... Tudo é possível. É possível, mas tem custo. Tudo é possível, mas tem custo. Inclusive, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, que eu coloquei lá 2 tamanhos de papéis de livros que são os mais baratos. Isso é interessante passar para... Aí depois, naquele processo ainda, no processo da impressão, tem a parte do corte, eles cortam e eles dobram. Isso. A parte do o corte refile e a dobra. Né? Após isso, vem a parte de alceamento, onde se juntam cadernos. Que é esse daí esse processo que você está mostrando. Esse processo, quando se fala em acabamento, você tem diversos tipos de acabamento. O livro pode ser costurado, pode ser somente fresado e colado, ele pode ser grampeado, ele pode ser com acabamento em wire-wool, que é aquele metal, né, o espiral em metal. Aquele espiral meio quadradado, isso, né? Digamos exatamente. Assim. Que é para você, se for um livro acima de 300 páginas, o ideal é você costurar. Um livro com poucas páginas, por exigência, não tem uma regra que seja colado ou costurado. Esse é o detalhe, esse é um costura. Você sabe que antes, quando falava costura, eu achava que a costura num livro era naquele... Sabe aqueles livros de capa dura que tem aquele tecido atrás? Eu achava que costura era isso. Depois eu aprendi com você que não era. O que é a costura? A costura é um processo muito parecido da costura de roupa. É um processo onde passa primeiro um furo... Em todos os cadernos. Isso, para atravessar todos os cadernos. Passa novamente um outro cano, onde vem a linha e a agulha, e aí, vamos dizer, como falamos antigamente, né, serzi. Então, costura-se o livro inteiro. Dependendo do tamanho do livro... Costura o livro e passa cola ainda. Sim, depois para fechar, o fechamento dele é com a cola. Tanto no dorso, como nas laterais, para fixar a capa. Então, não cai, de jeito nenhum que vai cair uma folha. Aquele negócio de, nesse processo, cair uma folha, não cai mais. Não cai. E agora, aí depois coloca-se a capa, né? Exatamente, depois vai a capa. A capa, geralmente, é colada tanto o dorso, como eu acabei de falar, e as laterais dele, que é para dar sustentação. Vai um vinco para que haja flexibilidade da capa para uma dobra, para que não tenha a possibilidade de rasgar, né, de nem levar uma página. Então, respondendo a tua pergunta de de soltar uma única página, não existe, vai soltar um caderno inteiro. Vão soltar 16 ou 32 páginas. Eu acho que nem assim. Eu acho que nem assim solta. Porque se eles estão costurados... Eles estão costurados, estão interligados um ao outro. Eu posso falar por mim, sei lá, eu posso dizer acredito que você nunca teve 90, problema. Eu acho que eu já imprimi com você em quantidade de livros, não em quantidade de títulos. Aí tem a parte da entrega, que a entrega que é o final do processo, né? Mas eu já fiz em torno de 300 mil livros com você. Nunca nenhum soltou uma página. Nunca tive esse problema. Fico satisfeito e orgulhoso em escutar isso. E a entrega é feita por transportadora, né? Previamente combinado e tal. Também nunca tive problema com entrega. Em alguns casos são carros próprios, outros são transportadoras, mas obviamente, até pela certificação ISO, nós temos uma qualificação dessas empresas que nos atendem. E elas têm que corresponder àquilo da sua necessidade. Tá certo. A gente vai voltar a conversar aqui, mas antes eu quero soltar para o pessoal de casa um videozinho, um recadinho muito legal aqui sobre a Andros Editora. Pode soltar, por favor. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andros Editora. Acesse www.andros.com.br e envie seus textos. Pessoal, a gente tem recebido muitos e muitos livros de várias editoras e vários autores que mandam pra gente exibir aqui na Galeria do Em Contexto. Então, eu peço a vocês que
2 minutinhos para vocês verem esses livros fantásticos aqui. A Galeria do Em Contexto. Pode soltar. Publicado pela Verus Editora, Livro de Marcar Filmes é uma agenda de bolso para ajudar qualquer cinéfilo a organizar os filmes já assistidos. Traz ainda sugestões de obras cinematográficas para alimentar ainda mais a paixão pela sétima arte. Diário de um Exorcista é uma publicação do selo Generale da editora Évora e foi escrito pelos autores Renato Siqueira e Luciano Milis. A trama é baseada em uma aterrorizante história real do padre Lucas Vidal, um dos maiores exorcistas da América Latina nas décadas de 1950 e 1960. Publicado pela editora Viajante do Tempo, Julião, Tico e o Balão foi escrito por Ana Paula de Abreu e possui ilustrações de Cristiane Linder. Julião era um garoto que tinha o sonho de viajar e conhecer o mundo. O que ele não imaginava é que chegaria tão longe e que, lá no céu, entre as nuvens, encontraria um dos maiores tesouros de sua vida. Invinoférias é uma coletânea bem-humorada de relatos de viagens vivenciados e escritos pelos autores Luciano e Doug durante suas férias na Itália. A publicação é da editora Horizonte. O escritor Sérgio Cole apresenta o livro A Reflexão Atuante, seu primeiro livro de ensaios, artigos e entrevistas. Publicada pela Azog Editorial, a obra nos ajuda a compreender a profundidade do edifício criativo e realizador deste poeta, editor e produtor cultural. Missy, uma história de amor, é um livro infantil com leitura 100% inclusiva. Videodescrição, letras ampliadas e libras são apenas alguns dos recursos de leitura dessa obra que está encantando as crianças com uma lição de respeito às diferenças. A obra foi escrita por Isabela Menicucci Badra e possui acessibilidade produzida por Um Pra Todos, Efeito Visual Estúdio Serigráfico e Fundação Dorina Noil. Se você quer ver o seu livro ou memorabilia nerd na Galeria do Em Contexto, basta enviar para Programa Em Contexto, Caixa Postal 80846, São Paulo, capital. O CEP é 03613-970, aos cuidados do setor de conteúdo. Emerson, vamos continuar aqui agora e a gente vai falar agora os melhores tamanhos de papel para que fique... Desculpa, melhor tamanho de papel não. Melhor aproveitamento, né? Para o melhor aproveitamento, os melhores tamanhos de livros, porque as pessoas querem fazer um livro diferente, tamanho menor tal, e não sabem mais ou menos como é que funciona. Então a gente vai mostrar aqui agora na tela, pode soltar o aproveitamento de papel aí. Obras do papel. Isso, então, por você exemplo, mostrou bem. aquele grandão, exatamente, ó. Aquele grandão ali é uma folha inteira. Se você for usar a folha inteira, beleza. Aí tem aquelas dobras. Você vai dobrando, dobrando e vendo quais são os melhores aproveitamentos. Na quinta imagem ali, ó, tá vendo? Uhum. Já tem a parte, aquela parte rosinha ali, que é a parte que vai jogar fora aquele papel. Porque aquele papel lá, ele não consegue chegar no tamanho de uma das páginas, das próximas páginas ali. E essas dobras são exatamente o que formam um caderno. Exatamente. Então aí as pessoas não têm muita base disso. Então essa parte ilustrada aqui, ela serve para isso. Todas essas que estão agora na parte azul, né, um pouco mais escura, elas são perda de papel. Agora os tamanhos ideais para os livros são assim, 15 por 21 ou 16 por 23. No caso, isso. assim, 14. Se for no tamanho de livro que a gente chama de A4, de A5, que é metade de uma folha A4, né, um tamanho menor de livro, que é a categoria do livro literário, geralmente. O 14 por 21 também é um formato... Tem um pouquinho de perda ali quando for 14 por 21, né? Tem um outro tamanho de resma que se aproveita para o 14 por 21. Tá. Que o dobro dele seria o 21 por 28. Entendi. Que então é praticamente um papel ofício, né, um papel carta. E o outro já é o papel A4, né, que é o 21 por 29,7. Esse realmente são os tamanhos padrões. O 16 por 23 ali é o tamanho best-seller. Se você quiser fazer um livro tamanho menor, por exemplo, 13 por 19 ali, ó, 13 por 19, você vai usar o mesmo tamanho de papel ali, só que toda aquela parte branca ali, o que acontece? Vai ser descartada, vai ser descartada. E o valor vai permanecer... O valor é baseado nesse tamanho inteiro. Então, um tamanho 13 por 19, ele custa o mesmo que um 15 por 21. Ou 14, na verdade usaria a folha do 14, né? 14 por 21. Praticamente. Ali é muito pior, ó. No tamanho do 16 por 23, se eu quisesse fazer um livro quadrado 16 por 16, o mesmo valor... Os 5 centímetros abaixo que você destacou, ele vai ser descartado.
Exatamente, vai ser jogado fora. E no final das contas, esse tamanho diferenciado quadrado é um tamanho que vai custar o mesmo que o 16x23. Essa parte branca, as boas gráficas que tem a qualificação ISO, elas vão enviar para reciclagem. É isso, bom assunto que você entrou aí agora. No caso, pode tirar esse vídeo aí, por favor? Isso, acho que eu coloquei um pouquinho a mais do que eu deveria ali. Você falou sobre sustentabilidade, eu acho isso legal. O que a indústria gráfica tem feito em relação à sustentabilidade? Porque eu pergunto isso porque eu tenho a editora, a Andros, há 12 anos. Quando eu fui abrir a Andros, eu precisei até de uma licença da CETESB para poder fazer mesmo funcionar. Mesmo sendo editora? Mesmo sendo só uma editora. Porque para eles, editora e gráfica estão no mesmo, sei lá como é que um código e tal. Né? Então tem esse cuidado. Uma gráfica... O que uma gráfica precisa fazer para estar dentro de uma sustentabilidade de papel e afins? Hoje eu vou te passar o que as empresas que eu represento, elas fazem. Né? Tanto a Grafilar como a Viena, elas têm certificação e qualificação 9001, que é a gestão de processos, e a 14001, que envolve o meio ambiente. Por exemplo, a Viena, ela utiliza tinta para impressão à base de óleo de soja. Geralmente é utilizada à base de petróleo. A Viena trabalha com base de óleo de soja, que agride menos o ambiente. A parte de reciclagem da Viena tem todo um processo de aparas. É tudo destinado aparas são aqueles pedaços que você acabou destacando. Né? Tudo aquilo é enviado para uma empresa de reciclagem de papel. Então, tudo isso faz com que você tenha um meio ambiente um pouquinho mais límpido, vamos dizer assim. Legal. Emerson, quando os clientes mandam para você, quando eu falo cliente, é a própria editora ou às vezes o autor que acaba contratando vocês também. Quando manda o arquivo para a gráfica, em que formato tem que ser mandado esse arquivo para impressão? O ideal é nós recebermos o arquivo em PDF com as normas que nós pedimos de segurança, com as margens corretas, com as marcas se houver sangria, com 5 milímetros de sangria. Geralmente, as editoras, elas produzem esse material a partir do InDesign, né, que é um programa que foi até desenvolvido para isso mesmo, né? Existem outros. Eu acho que, eu não sei ainda se eles usam, mas acho que tem um que é Quark também usam, né? E existem empresas que montam até no CorelDRAW, no Illustrator. O importante é possível. É possível, dá mais trabalho, mas o importante é que chegue para vocês em PDF. Isso. Com os vínculos de imagens corretos, com as fontes embutidas. Então não é simplesmente escrever, por exemplo, num Word e colocar. Você já recebeu em Word? Várias vezes. É possível? É possível. Agora, a qualidade de impressão não é a mesma que você receber de um programa adequado, que foi gerado justamente para isso. Então tem todas essas diferenças. E isso faz a diferença na impressão, na qualidade de impressão. Muitas vezes as pessoas recebem seu material, porque não tem aquela preocupação com a qualidade. Então, pode fazer no Word mesmo. E muitas vezes, na hora de se passar para a chapa, ele muda símbolos. E muda tudo. Por quê? Porque o Word não é um programa adequado. Entendi. E isso faz muita diferença. Tá, vamos falar assim, tem uma... digamos assim, eu faço um livro com você e ele é P&B, ou seja, preto e branco. Sim. Preto e branco. Eu posso colocar imagens nele e... Pode. Posso colocar imagens, isso não vai elas com encarecer o produto. Geralmente é solicitado que tenha pelo menos 300 dpi de qualidade, de imagem, de resolução, né? Essa imagem tem que estar convertida em PB, 100% preto. Mas então, sendo um livro só de textos, ou um livro de textos e imagens, contanto que seja P&B, não tem problema não nenhum. tem nenhum problema, não. Que ele vai ser o mesmo custo. O que não pode é, dentro do P&B, que muitos pensam que ele é preto e branco, então é uma cor, ele vai ter tantos por cento de magenta, tantos por cento de azul, tantos por cento de preto, então ele já não é
100% preto. Então ele não é um Ele tem 4 cores exatamente. Que terminam em preto. Exatamente. Aí ele se torna uma impressão colorida. Então tá, quero saber o seguinte. Pedi o orçamento para você, fiz o orçamento com você, aprovei o orçamento com você, mandei os arquivos, ainda assim o preço pode mudar? Pode mudar. Por isso que nós pedimos a análise do arquivo. Um detalhe que geralmente acontece. Você não me informa que tem sangra no teu arquivo. O que é sangra? Sangra é quando a imagem vaza. Eu tenho que vazar a imagem além do limite do livro, do tamanho do livro, para quando, ao refile, não fica aquela margem, aquela borda branca. Então, quando o livro tem a borda branca, ele não tem sangra. Quando a imagem vai até o final, ela tem que ultrapassar. Por isso que nós falamos, sangrou a imagem. Então, ela sangra, você refila, e aí não vai ficar aquela borda branca. Muitas vezes, por conta do tamanho do papel, tem que se alargar a pinça para segurar o papel, e isso tem que ser um outro formato de papel. Ou seja, se é outro formato de papel, é mais caro. Se ele for maior, é mais caro. Então a análise é muito importante. É muito importante. Na hora de fazer um livro, você ter o tempo para fazer o livro. Porque se o arquivo estiver errado, na hora que você mandou e tal, tem aquela análise, olha, vai ficar mais caro por causa disso. Não, peraí, deixa eu refazer então do jeito que vocês precisam. Uma pergunta importante que o pessoal, muitos me fazem, né? Me manda todo o texto do livro e chega no final, tem 2 imagens em uma página aqui e uma na frente e uma no verso, coloridas. Mas muda muito o preço? Sim, muda muito o preço. É um caderno inteiro. Um caderno inteiro. E como, no meu caso, eu trabalho com maquinário de folha inteira, são 32 páginas que são coloridas. Então essas 32 páginas, ou que eu utilize mesmo meio caderno, que são 16, ela tem 4 chapas, ela tem 4 limpezas, tem 4 cores, então é um processo totalmente diferente. Um processo que tudo que sai fora da caixinha, como a gente fala, né? Tudo do que padrãozinho. sai do padrãozinho sai mais caro. Então, Exato. O ideal é que, se você for fazer... Você de casa, quer fazer um livro? Faça um livro ou 14 por 21, ou até 15 por 21, que seja, ou 16 por 23. PB. Não uma cor só, mas é uma cor marrom. Vão ter que limpar a máquina toda do preto para poder colocar outra cor. Então, essa limpeza da máquina custa mais caro. Exatamente. Não é? Então, que fique ali naquela parte mais, naquele café com leite, o preto, 16 por 23 ou 15 por 21. Isso aí. Última pergunta para a gente encerrar. Eu tenho ouvido por aí uns boatos de que o preço do livro ficou mais caro esse ano, de um ano para cá. É verdade? Ô, dureza, né? Por que ficou? A base do preço, a base do livro, ela é papel. O papel, mesmo que nós trabalhamos com empresas nacionais, o índice taxativo é o dólar. E o dólar, acho que mais do que... Todo mundo sabe. Esclarecido, há um ano era uma taxa, hoje ela praticamente triplicou, né, ou 2,5 vezes mais caro. E isso refletiu em todo o processo, não só isso, como também a partir do petróleo, que envolve os insumos, né, a tinta, enfim, todo o processo. Mas as empresas que trabalham com tinta à base de óleo de soja, né, não é petróleo, mas também ela é um pouco mais cara. E tudo isso acabou fazendo com que, no final, o autor, o editor, a gráfica também, acabe tendo que ter esse repasse. Em média, o papel subiu mais de 40%. Nossa. De um ano para cá. E óbvio que não tem como você repassar todo esse custo para o autor. Eu também não tenho como repassar. Infelizmente, eu vou ter que segurar lá e aí você segura um pouco daqui, a gráfica segura um pouco dali, e para tentar chegar num consenso, até ver quando que isso normaliza. E quanto, em média, o livro ficou mais caro, então? No caso do papel, foram 40%, mas tem outros... Em torno de 20%. Uns 20% mais caro. Então, a gente vai ter que segurar as pontas, né? Exatamente. Você e eu ali, no final do ano fazendo mais livros juntos, aí segurando um pouco você aí, um pouco aqui, pra gente poder não repassar muito. Uma coisa importante é, a gráfica, ela não é uma matemática exata, né? Assim, de produção.
ela pode ter uma variação, inclusive em todos os orçamentos que você recebe, você vê lá que pode haver uma quebra, uma variação de 10% para cima ou para baixo. E o que vale para você ter um menor custo é aumentar a quantidade de produção. Entendi. Emerson, o papo foi muito legal, quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho das experiências, né, do nosso conhecimento. Fico muito contente, muito agradecido. Espero que o pessoal aproveite as dicas. É isso aí. Valeu. Qualquer coisa pode contar conosco. Tá certo. E vocês aí de casa, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero vocês na semana que vem. Um grande abraço. Tchau.